Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Eu vou fazer análise do pregão de hoje, dos meus estudos, fazendo day trade no mini índice. E como sempre eu digo, se você é novo por aqui, considere se inscrever, deixe seu like, isso me ajuda bastante. E as informações que eu passo aqui você pode estar utilizando como referência para comparação com os seus estudos, né? Embora não passe todos os detalhes, aqui só passo parte dos meus estudos, que eu tenho pouco tempo, e passando também os resultados, tá? Se minha leitura está certa, olhando para o macro, testando bastante o intradiário, e então não serve como call, ok? E então vamos lá então. Primeiro dia da semana, hoje temos mais uma semana curtinha, né? Um dia a menos aí, apenas 4 dias de operação. Então vamos olhar aí para o cenário, movimentação mais macro, eu tinha deixado aqui algumas marcações, alguns estudos em tela. Então vamos lá. O que eu havia dito na análise de sexta-feira, né? O que esperar com base na agenda econômica? Nós tivemos hoje uma agenda bastante vazia, dados saindo no Brasil e Europa, dados no Brasil e discurso na Europa, né? Dados no Brasil aí, Boletim Focus, transações correntes, investimento estrangeiro direto. No Brasil, esses dados antes da Bolsa abrir. E discurso de Luiz de Guindos do Banco Central, né? Discurso aí do membro do Banco Central europeu. E é isso que nós tivemos pela manhã. Então, agenda bastante vazia, já era de esperar baixa volatilidade. Perdão, o horário estou fazendo agora, 11 horas e 50 minutos. Cheguei do trabalho, então vou fazer a análise do meu dia. E do pregão também, né? Movimentação do dia. Olhando então para a movimentação, como esperado, baixa volatilidade, embora mesmo tendo uma agenda vazia, o mercado andou bem, andou aí cerca de mais de 1.000 pontos, né? Entre mínima e máxima. Então, nós havíamos marcado aqui, o mercado estava dentro de uma região de consolidação e aí o mercado havia deixado aqui a possibilidade do mercado chegar aqui nessa região, 138, ó, 138,200, havia deixado aqui. E quase o mercado chegou lá. Faltou quantos pontos? Vamos ver aqui. Faltou 125 pontos para o mercado meninos tocar na região marcada. 125 pontos. Posso considerar que o mercado chegou lá na região, né? Não exatamente na linha, mas chegou na região. Depois devolveu. Abriu com um gap aqui de baixa, né? Abriu com um gap de baixa. A gente vai olhar isso com mais detalhes no intraday, essa movimentação. E depois movimentou bastante aqui no início do dia. Depois foi lá no 138, 138,70 e devolveu novamente, fechando aí quase no ponto de abertura. Então, o mercado fechou hoje com uma alta de zero, mini índice, né? Fechou hoje com uma alta de 0,01 positivo. Então, basicamente só veio liquidar, fazer algumas liquidações e fechou no mesmo ponto que abriu. Né? Essa foi a movimentação do mini índice hoje. Então a gente pode ver aqui que o mercado abriu, subiu, foi lá na região, buscou liquidez, devolveu, voltou para dentro da região de consolidação novamente. Foi algo que eu esperava.
Esperava que o mercado viesse um pouco abaixo antes de subir ainda, buscar um pouco mais de liquidez aqui embaixo, mas trabalhar um pouco mais aqui embaixo, mas já subiu direto e fui lá na região demarcada. Isso mostra que as regiões que eu estou marcando está sendo assertivo, mais uma vez. Falando de possibilidades, né? Vamos olhar então para essa movimentação no intradiário. Vou colocar aqui 5 minutos. Olha aqui a gente podemos olhar com um pouco mais de detalhe, né? Um pequeno gap de baixo, o mercado abriu aqui. Quase sem gap. Fechou aqui de alta. Ó, um gapzinho. Quase sem gap entre aspas, né? 300 pontos. 370 pontos em gap de baixa. Trabalhou um pouco aqui embaixo no início do dia. Olha só como o mercado se movimentou, a volatilidade do dia de hoje, devolvendo bastante. A gente pode ver que o mercado, mesmo se movimentando aqui entre mínima, aqui, a mínima do dia foi aqui no início do dia, na abertura, e a máxima, 1.200 pontos, entre mínima e máxima. Depois essa devolvida aqui para baixo, 1.100 pontos. Essa foi a movimentação entre mínima e máxima do dia de hoje. A gente pode ver que a característica do mercado hoje, mesmo nessa movimentação de mais de 1.000 pontos, uma característica de mercado consolidado. A gente pode ver aqui atrás, na sexta-feira, foi no último pregão aí, né? Isso aí. Na sexta-feira, né? Então a gente pode ver que... Para não falar bobeira, né? Isso mesmo. Dia 25, sexta-feira. Olha só, o mercado trabalhou consolidado aqui na sexta-feira. E olha só como as características, né, mostradas pelo Kendo, como o mercado devolveu bastante. Sempre iniciando o movimento e devolvendo. Inicia o movimento e devolvendo. Olha, em todo o dia inteiro. A gente olha aqui para o dia de hoje, para o pregão de hoje, uma característica muito semelhante. Inicia o movimento, devolve. Inicia o movimento, devolve. Aí depois, nessa pernada de alta de mil pontos aqui, né? O mercado fez a característica muito semelhante. Ó. Inicia o movimento, devolve, e aí foi subindo com essa característica, com essa negociação. E depois, ó, olha só como ficou consolidado aqui nessa região. Né? Aí, uma queda de baixo, consolidou de novo. Isso são características que a gente vai identificando no mercado dia após dia, né? E vai aprendendo. Aí tem operações para cada um desses movimentos. Hoje eu acabei tentando buscar algumas operações diferenciadas, que eu entendi que eu poderia estar fazendo algo diferente para melhorar o meu operacional. Acabei entrando bastante, tomei alguns stop, tive alguns gains também, só que pelo fato de eu ter entrado bastante, eu acabei... o meu relatório de performance não ficou legal, ficou muito feio. Eu não adianta nem colocar em tela, porque eu desconsidero, embora eu fechei o dia, né, inclusive fiz um short, assim que eu fechei minhas operações no dia, fechei o dia positivo, mas eu desconsidero o valor, porque o objetivo era testar as operações, e eu acredito que eu entrei muito, acabei fazendo algumas operações em lugares errados, e como o preço voltou bastante, eu acabei bagunçando o meu relatório de performance no dia de hoje. Então não adianta mostrar, mesmo tendo resultado positivo, não é relevante, não é relevante para o meu propósito agora. Ok? Então não adianta. Mas enfim, fiz alguns testes, fiz alguns testes no modelo de operação das entradas, né, com um time diferente de entrada, e também fiz alguns ajustes em um indicador,
né? Não adianta ficar detalhando também, porque como faz parte dos meus estudos, para não ter problema de ninguém tentar alguém, né? No caso, tentar fazer e acabar tomando loss e ficar criando polêmica. Esse não é o objetivo agora. O meu objetivo é só mostrar como está sendo o meu dia a dia mesmo. Então, foi esse o meu dia hoje. Minha janela de operação no dia é das 9 até as 11, nesse quadrinho amarelo. Porém, eu não operei das 9 até as 11. Eu abri o mercado e minha última operação foi 10h30. Então, foi nessa região aqui, mais ou menos aqui no meio, ó, nessa tendência aqui, né, que eu consegui pegar uma pontuação aqui de 200 pontos. Eu peguei 300 pontos antes, né? O meu objetivo era hoje tentar fazer uma operação mais longa de 500 pontos, mas infelizmente também acabei. O mercado acabou pegando alguns take profit, mas depois me tirou. E aqui no final do dia, no final da minha última operação, eu peguei uma operação de 200 pontos, é pouco, né? É uma operação é pouco no geral, olhando para o geral, porém, com base nas minhas operações, que são um pouquinho mais curtas, foi até uma operação legal. E aí eu acabei fechando aí no positivo, mas como são testes, meu tempo de operação é bastante curto, eu já precisava sair também, já estava hoje eu precisava sair um pouquinho mais cedo, então isso aperta um pouco aí meus horários de operação. E fazer replay de mercado diferente também, de operar no mercado ao vivo, né? Então isso influencia bastante. Mas foi aí, a gente vê que quem conseguiu pegar essa movimentação de alta, né? A gente olhando até inclusive aqui para os 15 minutos, olha só, a gente vê que teve uma movimentação bastante contínua, né? No dia. Opa, desculpa, estou mostrando errado aqui, ó. Aqui, ó. Não, é essa movimentação. Só que pode ver o pavio, né? Os pavis aqui, ó. Um pavio, dois pavis. A devolução muito forte. Então, hoje, infelizmente, não fiquei satisfeito mais um dia, né? Um mercado com a característica de bastante consolidação. Ok? Então, mesmo fechando positivo, eu prefiro desconsiderar esse valor porque meu objetivo é buscar operações mais assertivas. Então, a gente vai continuar no mesmo processo, com o mesmo projeto, até conseguir acertar, deixar tudo alinhadinho e depois ir para a conta real. Enquanto eu vou ficar aqui mesmo na conta simulador mesmo, que esse é o objetivo, de fazer testes. Ok? Olhando para as bolsas no... Puxa aqui. Não, aí. Vamos lá. Olhando para as bolsas, a gente vê que o mercado está com uma característica muito semelhante da semana passada, no final da semana, né? Quinta, sexta-feira. Então, com alguns ativos mais aí negativos, só que hoje, olhando para a Ásia é um pouco mais negativa. Só o Japão mais positivo, né? Olhando aqui no cantinho, do lado direito, superior. Mas, no geral, a Ásia aí um pouquinho mais negativa. Pouca coisa, mas chama bastante atenção aí com relação a estar positivo e negativo. No geral, as bolsas fechando aí um pouco mais positivo, ok? Vamos olhar agora pensando aí para essa terça-feira, né? No dia 29, nós temos aí. Opa, vamos lá. Terça-feira, dia 29, Japão feriado. Tá, vamos lá. Brasil. IGP, 8 horas da manhã. Balança comercial nos Estados Unidos, 9h30. Nível de estoque varejo. Então, temos aí uma movimentação bastante... uma movimentação, não. Temos aí uma agenda um pouquinho mais carregada, principalmente com dados dos Estados Unidos, nível de estoques, preços de imóveis, tributário, confiança do consumidor, dados bastante interessantes, isso no período da manhã. E à tarde, estoque de petróleo. E também temos dados da China, aí, 10 horas da noite, 10h30 da noite, PMI na China.
Então, existe a grande possibilidade aí do mercado ficar olhando aí para o macro. Existe a grande possibilidade do mercado ficar consolidado mais um pouco, por conta desses dados que pode ser que o mercado ainda fique esperando sair dados da China, PMI na China, né, chama bastante atenção. E essa semana nós temos aí um feriado aqui no Brasil também, na quinta-feira, mais um feriado, né, mas temos aí também dados importantes nos Estados Unidos ainda na semana, ó, PCE na quarta-feira e temos na sexta-feira o payroll, né? Um dia bastante interessante, chama bastante atenção, sem contar que temos feriado aí na quinta, feriado na China, quinta e sexta-feira. Então, existe a grande possibilidade do mercado ficar aqui dentro dessa região. A minha análise é isso, com base nos dados, que na agenda, pode ser que isso aconteça, então, uma característica aí de pelo menos demonstrada aqui no gráfico, nos gráficos, né? Característica de mercado consolidado. No meu ponto de vista, o mercado ainda tem possibilidade de alta, na minha análise, o mercado ainda tem possibilidade de alta para vir buscar ainda trabalhar aqui vir trabalhando para buscar o 139, 139,5, essa região aqui, existe possibilidade, mas eu acredito que ainda o mercado pode ficar consolidado. Nós temos essa região aqui, ó, bastante, que eu até demarquei, vou até ajustar aqui essa região de consolidação e já ficar alinhado com essa marcação aqui, esse estudo aqui atrás. Aqui vou deixar da forma que está mesmo, só que para esse mercado precisaria romper essa região dos 138. 138 mil pontos. Então, se caso o mercado vier abaixo, nós temos aqui abaixo essa linha que eu deixei aqui marcado, que é um fundo dessa consolidação, 136, passando esse fundo, pode vir aqui, nessa região aqui dos 135,5, 135, região que o mercado pode vir buscar, para depois fazer uma tomada de alta. Então, essa é a minha análise. De imediato, difícil dizer qual o direcional do mercado, porque estamos dentro de uma região de consolidação, depende dos dados, o mercado vai tomar um direcional. Mas essas regiões a gente já fica marcada, porque caso o mercado suba ou desça, a gente, no modo de dizer, procura fazer trades para alcançar essas regiões, né? Embora, se for no horário que eu estiver operando, a gente vai estar trabalhando em cima disso, ok? Então, só abrindo aqui mais uma vez. Deixa eu aqui marcar aqui. Só para ver um detalhe. Beleza. Bom, assim então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Já passei os dados aqui, tudo direitinho. Beleza. Então é isso mesmo. Assim então, deixa eu mudar aqui a tela. Muito bem. Assim então, eu vou finalizando mais essa análise de fechamento de mercado e me preparar para o pregão de amanhã. E vou encerrando então. Espero que você tenha compreendido a minha análise, meus estudos, a intenção também. E vou deixar aqui também um link no card e um vídeo para você assistir as outras análises também. Ok? Deixe seu like, se inscreva, tudo de bom e nunca desista do seu propósito.